Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje eu vou responder duas perguntinhas da gateira Liz. Ela escreveu pra gente nas redes sociais. Assisti um vídeo e ela ficou na dúvida. Carol, como é que eu diferencio um sachê que seja petisco daquele que é o alimento completo? E ela me pediu dicas de marca, se tem alguma que eu acho melhor do que outra para indicar para ela. Com relação à primeira pergunta, se é um alimento completo ou um petisco, essa informação a gente vai encontrar na embalagem do sachê. Quando você estiver escolhendo ele, dá uma olhadinha na frente. Geralmente tem a marca do sachê e embaixo vem escrito alimento úmido completo para gatos, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Se você não acha na frente, no verso da embalagem, onde você tem tabela nutricional, é obrigatório ter algumas descrições. Naquelas letrinhas menores também costuma aparecer que é um alimento completo. Isso você encontra na embalagem, então lembra de procurar. Com relação à dica de marca, não é necessariamente eu falar uma marca para vocês que vá se adequar a todo mundo. A gente precisa avaliar pequenos detalhes, né? Algumas questões. Como é a dieta do seu gatinho? Ele também come ração seca? Quanto de sachê você vai oferecer? Você já fez esse balanceamento? Lembra que é importante a gente buscar o equilíbrio entre os dois tipos de alimento para não trazer sobrepeso para o nosso gatinho. Tem gatos que só se alimentam de ração úmida, então a gente precisa conhecer um pouquinho essa dinâmica, essa rotina, para avaliar isso. Para o sachê, a gente lembra também da questão das categorias. Assim como as rações secas são divididas, como é que é feita essa divisão? Nós temos rações standard, que a gente chama, são rações de manutenção, rações premium, premium especial ou high premium, como algumas marcas colocam, e por último a super premium. O que diferencia essas rações? É a qualidade da matéria-prima. Muitas vezes a gente pensa que qualidade de ração está associado a ela ser boa ou ser ruim em termos do que tem ali dentro, quais são os nutrientes que estão dentro dessa ração. Só que na verdade, todas as rações elas têm que seguir recomendações de órgãos internacionais. Então, um mínimo elas são obrigadas a manter naquela tabela nutricional. Então, de quantidade de nutriente, quanto de proteína, quanto de carboidrato. As empresas precisam seguir essas recomendações. O que vai mudar nessas categorias é a qualidade realmente da matéria-prima. Qual é a fonte de carboidrato desse alimento? Qual é a fonte de proteína desse alimento? E isso tem a ver com uma facilidade que o animal vai ter de absorver isso, se é uma fonte um pouco melhor. São essas as diferenças que a gente vai observando nas rações, tanto para ração seca quanto para rações úmidas. E aí, como é que a gente avalia isso? As marcas têm diferença. Geralmente dentro de uma mesma empresa a gente tem algumas marcas, eles vão ter a linha standard, a linha premium e a linha super premium dentro de uma mesma empresa. É mais ou menos assim que funciona. Então as marcas vão variar nessa questão de qualidade de matéria-prima e isso vai funcionar para o sachêzinho também. Às vezes você já tem uma ração seca que você utiliza, você pode utilizar o sachê da mesma marca. Quando a gente usa a mesma marca, geralmente a própria empresa nas embalagens mostra pra gente como fazer essa mistura. Se não, você vai procurar o veterinário para te orientar direitinho com relação a quantidades, mas é mais ou menos esse raciocínio que a gente tem que ter. E isso vai influenciar custo também. Uma ração super premium, um sachê super premium, que é a melhor qualidade de matéria-prima, ele vai ser mais caro do que um sachê de manutenção. Mas tem alguns mitos que a gente não pode ficar pensando. Por exemplo, a questão do sódio, né, de sal.
Tem gente que fala que o sachê mais barato tem mais sal do que o sachê mais caro, mas isso não é verdade. Você quer ver? Pega as marcas diferentes e compara as tabelas nutricionais. Se por curiosidade vocês olharem um sachê que a gente usa para tratar gatinhos que têm problemas urinários, ele vai ter mais sódio. E não é que ele é melhor ou é pior. Ele está sendo utilizado para uma função específica. Ele é um adjuvante num tratamento clínico. Então, aquele balanceamento vai ser específico para isso. E é importante ele ter um pouquinho a mais de sódio. Vai ter uma pequena diferença entre as marcas nessa tabela nutricional, até por conta dessa diferença de ingredientes. Mas a gente não pode falar que eu não vou dar o mais barato porque ele tem mais sal. Compara, sempre olhe as marcas e faça essa comparação. Dê o sachê. Eu acho que o mais importante é isso. E aí, geralmente, o custo pesa mais. Será? Se o seu gato come bastante sachê, você consegue custear um sachê super premium? Por exemplo, uma Premier, que é uma marca nacional, Royal Canin, que são as mais conhecidas. Você vai conseguir custear, né? De repente o seu gato come bastante sachê, você consegue dar para ele sachê super premium? Uma Premier, uma Royal Canin, que são as marcas mais conhecidas? Às vezes não, mas aí você vai falar, então eu não vou dar. Não, dá um Whiskas que tem um preço um pouco mais acessível e não tem nada a ver questão de qualidade, dizer que ele é ruim, que tem mais sal, esqueça isso. Pelo menos quando a gente fala de rações úmidas. A ração seca é um raciocínio um pouquinho diferente com relação a sódio. Mas pensando no sachê, se você consegue custear, por exemplo, Whiskas, dá um Whiskas. Puxão de orelha do dia. Não arrume desculpa para não dar o alimento úmido para o seu gato. Qualquer dúvida que você tenha, tire a sua dúvida com o veterinário, pergunta tudo para ele, vê como você vai fazer isso, como você pode oferecer, qual você vai conseguir pagar, adapta da melhor maneira possível, mas ofereça o sachê. Liz, eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas, se não você escreve pra gente de novo que a gente continua essa conversa. E faça como a Liz, faça suas perguntas pra gente nas redes sociais que eu respondo para vocês. Ali na mensagem mesmo, em formato de vídeo, o importante é a participação de vocês. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado dessas informações, então compartilhem com os gateiros que vocês conhecem e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, nossa página do Facebook, Carol Cats e no Instagram, @VetCarolCats. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.